Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Nós estamos chegando com o Além da Notícia de hoje e um tema muito especial, atual, e tenho certeza que você também aguardava este tema aqui em nosso programa. Prisão em segunda instância e a última decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza. Todo mundo tem uma opinião sobre esse tema hoje em nosso país, em nossas casas, quando se fala de prisão em segunda instância. Por questão política ou não, não sei. Mas nós vamos hoje aqui debater sobre este tema, discuti-lo com especialistas que já se encontram aqui em nosso meio e que já quero aproveitar para apresentá-los. Eu vou ser muito gentil, vou começar pelas damas. Seja muito bem-vinda, a doutora Hanna Gomes, advogada penal, tudo bem? Tudo ótimo, uma boa noite, agradeço o convite, a audiência de sempre do programa. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E quero cumprimentar aqui pela primeira vez, estou muito contente de recebê-lo, doutor Amaury Andrade, advogado criminalista, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Quero agradecer a TV Canção Nova por essa oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui também e a todo o Brasil que nós pudermos ajudar com os nossos conhecimentos para explicar um pouco do que significa de fato essa segunda instância. Tem muita coisa para explicar, hein? Estamos aqui à disposição. Olha, os senhores têm aqui uma folha maravilhosa, presidente da OAB, subseção do Distrito do Gama e Santa Maria, no Distrito Federal, doutor Amaury, membro do Instituto dos Advogados do DF e ADF. A doutora Hanna é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Cruzeiro do Sul, assessora e consultora em Criminal Compliance e Direito Internacional Privado. Tem mais coisas aqui ainda, viu? Eu quero agradecê-los mais uma vez e vamos lá. Olha, me dirigindo primeiro a você que de casa nos acompanha, apenas para que a gente se situe muito bem. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, dias atrás, sobre a prisão em segunda instância, em que os condenados só podem ser presos com o fim de todos os recursos, os congressistas, isto é, parlamentares, nossos deputados e senadores, estão se mobilizando para mudar o entendimento do tema na Constituição Federal. Um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição são as duas opções, mas o que deve vingar para se mudar essa decisão tomada pelo STF é o que nós vamos conversar aqui também, as possibilidades. Portanto, já quero trazer aqui a primeira questão para os senhores. Vai ser um pouco polêmica, tá? Mas a pergunta que quero fazer é a seguinte. 3 anos atrás, o STF, por 6-5, teve outro entendimento sobre a prisão em segunda instância. Ele disse que sim, um condenado em segunda instância já poderia ser preso. E agora, uma mudança, apenas 3 anos de diferença. Essa decisão de agora, olhando para todo o nosso contexto político, as brigas e os lados políticos que temos aí, presos também que temos aí, os senhores entendem como uma decisão agora técnica ou uma decisão política do Supremo Tribunal Federal? Hanna, por favor. Bom, acredito que foi uma decisão técnica, uma vez que, de fato, seguiram a letra da Constituição, sem demais interpretações, né, atendendo aí ao anseio também da sociedade. Mas, de fato, o tema é desgastado dentro do cenário jurídico, em especial dentro do Supremo, vindo a ser debatido em várias searas, em vários momentos da nossa sociedade, contextos, né? Ainda mais considerando que o direito ele é dinâmico. Ele atende tanto às vontades da sociedade quanto à vontade do legislador que está no momento. Mas, de fato, acredito que tenha sido uma decisão levada a cabo dentro do plenário do tribunal de forma política, mas que foi uma decisão técnica. Os juízes poderiam levar em conta o desejo da sociedade diante de um assunto como esse aqui, doutora Amaury? Eles poderiam levar em consideração? Sim, a opinião pública, né? Sim, você quer dizer os juízes, os magistrados do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo. Poderia, de fato. Só que eles estão adstritos ao que está escrito na nossa legislação. Nossa legislação, a Constituição Federal, nós já estamos com ela há 30 e poucos anos de idade, vamos se dizer. Isso foi somente discutido há poucos anos atrás, pelo cenário político, cenário
do combate à criminalidade, principalmente no que tange aos crimes de colarinho branco, né, os crimes que são cometidos por políticos. Então, os juízes que decidiram nessa última decisão, eles foram técnicos, como bem colocou a doutora Ana Carla. A questão é se esse momento político está realmente vinculado com a questão da legislação em vigência hoje. Aí é que está a grande polêmica, porque a legislação, para ela modificar, ela tem que passar, de fato, pelo Congresso Nacional. O que foi provocado ali naquele julgamento foi uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, para discutir determinados artigos. Especificamente, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, e o artigo da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da presunção da inocência. Então, os magistrados poderiam, assim, atender o clamor público, mas eles têm que se atentar ao que está realmente escrito na lei. O grande problema é que o nosso direito ele tem se relativizado muito a legislação, embora ela esteja muito clara, como acontece no artigo 57 da Constituição Federal, quando fala que do princípio da presunção da inocência. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas aí vem as discussões, a relativização. Por isso que o magistrado, ele pode sim, mas ele tem que se atentar de fato à nossa legislação, que está em vigência. Deixa eu fazer uma pergunta bem curiosa agora. A nossa legislação no Brasil, ela é diferente, muito diferente da de outros países? Eu pergunto isso por quê? Porque já ouvi que em outros países a prisão em segunda instância é adotada, em bastante países. Nós temos grandes diferenças entre a nossa legislação e a de outros países. Também se reclama muito no nosso país da infinidade de recursos. Há grandes divergências? Doutora Ana Carla tem muita propriedade, porque ela conhece um pouco de direito internacional e vincula-se com a questão penal. De fato, a nossa legislação brasileira, ela é uma coxa de retalhos, né? A gente incorpora legislações estrangeiras há muitos anos. Nossa própria Constituição é baseada na Constituição alemã, né, na Constituição francesa, a gente ainda tem resquícios das ordenações filipinas, portuguesas, então é muito complexo, é uma coxa de retalhos de fato. Única, apesar de tudo, né? E não se pode comparar com a legislação penal ou processual de outros países, sejam desenvolvidos ou em desenvolvimento, porque o trâmite nacional, até se chegar à segunda ou à prisão de fato, é completamente diferente de outros países. Então, realmente, a nossa malha recursal ela é uma das mais extensas que nós temos, não à toa, uma vez que a nossa Constituição, que prevê recursos especiais, não é previsto em outros ordenamentos internacionais. Então já é aqui algo que a gente... Não dá para comparar simplesmente a comparação pura, não é? Não, impossível. A questão recursal é que tem aí muita relevância, né, no caso do nosso legislação. E de onde vem essa generosidade recursal da legislação brasileira? Justamente no princípio da presunção da inocência. Por quê? Eu sei, mas ela veio de onde? De onde ela foi tirada? É necessário se obedecer o princípio da presunção de inocência. Mas não é uma abundância muito grande de recursos que a gente oferece para alguém que comete um crime? Como é uma coletânea, como a gente traz uma coletânea de vários direitos, de vários tipos de direitos, inclusive a common law e o direito positivado, que é o direito anglo-saxão, e o direito mais ocidental, a gente vem aí juntando vários tipos de recursos previstos em outras legislações. Então, a gente juntou e formou o nosso próprio conjunto recursal, digamos assim, a nossa malha recursal, incorporando, né, sem pensar nessas consequências do devido processo legal, da razoabilidade da duração do processo. Então, o processo se estende realmente por muitos anos. Mas isso é injusto? Se está previsto na nossa Constituição, na nossa malha recursal, nos nossos procedimentos? Então, deixa eu tomar aqui o lugar de quem está em casa agora, que que foi vítima de um crime, ou que teve um familiar, um parente, um conhecido, um amigo que foi vítima e que até hoje a pessoa que cometeu o crime não pagou. É justo, doutor, também uma pessoa passar 10, 15, 20 anos e não ser presa, inclusive? Então, em que pese a malha recursal, como bem dito pela doutora Ana, é extensa, o Estado, por meio do seu poder judiciário, tem que ser
aparelhado para receber essas quantidades de recursos e julgar num tempo razoável, que é a razoável duração do processo, que é um princípio básico. O que ocorre? Vou dar o exemplo do STJ e do STF, que são as instâncias superiores. Essas instâncias, elas recebem recursos de todo o país. De todo o país. Nós temos ali poucos ministros para julgarem processos que vêm de todos os estados da federação. Então, acaba que o Poder Judiciário em si, por falta, e consequentemente o Ministério Público, que nessa parte criminal é uma parte do processo, não é aparelhado. Consequentemente, o Poder Judiciário é abarrotado de processos, e aí dá essa sensação para a sociedade de que, de fato, o recurso demora, e aí pode ser que atinja um instituto chamado prescrição e acaba extinguindo a punibilidade daquele agente que cometeu um crime. Gerando o sentimento de impunidade. Gerando o sentimento de impunidade. Então, nós não podemos tão somente penalizar a malha recursal. Nós temos que também olhar o enfoque na estrutura que o Estado tem dado ao Poder Judiciário. Essa resposta é importante para quem está justamente na condição que eu coloquei aqui agora. Não é, então vamos tirar agora aqui o peso maior, a grande culpa de tudo isso, da infinidade de recursos, e vamos observar também o número de, por exemplo, magistrados, juízes, promotores, perfeitamente. Que hoje é aquém, e eu já pergunto, hoje realmente nós temos esse problema grave, número de juízes, de promotores, é muito aquém da necessidade da nossa nação? É muito aquém, é muito aquém. Nós temos magistrados que têm nas suas varas criminais em torno de 3.000 processos, com um corpo técnico de assessores, de 2 ou 3 assessores para sentenciar, para marcar audiência, designar datas de audiência, para despachar os processos, enfim. É muito precário o corpo de juízes. Tem estados que, só para o senhor ter ideia, para a sociedade ter ideia, tem estados que um processo ele vai concluso, que essa palavra concluso é dizer que foi para a mesa do juiz, para o juiz dar uma sentença, demoram-se 1 ano, 2 anos para o juiz sentenciar. Não é porque o juiz está ali de braço cruzado e não queira trabalhar. É sim que a falta de aparelhamento do Estado, de poder dar ao magistrado condições dele trabalhar para despachar de fato os processos e ali o processo correr o seu trâmite normal e, consequentemente, punir os criminosos. Então, essa falta de estrutura nem sequer foi falada, inclusive, nas decisões dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal no último julgamento. Então, fala-se dos presídios que estão abarrotados, fala que dá aquele sentimento de impunidade na sociedade, mas não se fala na estrutura do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário, de fato, tivesse bem estruturado hoje, o Ministério Público, as delegacias de polícia, para os delegados investigar e despachar seus inquéritos, para o promotor de justiça denunciar, já começar a ação penal, nós estaríamos num outro patamar hoje, não estaria nem nos discutindo sobre um assunto tão relevante que nem hoje nós estamos discutindo da segunda instância. Quero saber outra coisa. Pois não, doutora. Fique à vontade, aqui eu vou perguntando, mas se a senhora quiser falar, fale também. Obrigada. Acrescente-se aí a cultura da judicialização, né? Nem tanto na área criminal, nem tanto, entre aspas, mas a cultura de se judicializar tudo. O brasileiro, ele quer uma resposta do judiciário para tudo. Coisas que poderiam ser resolvidas na esfera policial, poderiam ser resolvidas numa conciliação, na sessão de justiça restaurativa que nós temos hoje, mas o brasileiro ele tem uma cultura de justiça, de judicializar qualquer demanda, e isso abarrota o judiciário e leva aí aos números e o longo período que um processo fica dentro do judiciário tramitando. Eu estou percebendo já aqui no comecinho desse programa que a gente, eu não sei se vocês vão confirmar isso, a gente precisa de uma reforma na nossa questão judicial brasileira, né? Urgente a reforma no Código de Processo Penal. O que é o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal é uma legislação específica que rege como um processo tem que se transcorrer. E dentro do Código de Processo Penal
está, como nós estamos falando no termo de prisão em segunda instância, nós temos lá a parte de prisões cautelares. E no caso da LEP, que é a Lei de Execução Penal, as prisões de pessoas que já foram condenadas. Nós precisamos de uma revisão urgente. Para quê? Para que dê mais celeridade às ações judiciais. Essas legislações são de 1940, antes da nossa Constituição, que é de 1988. A Constituição de 40 previa a prisão em que instância? Igual agora foi decidido pelo Supremo? Igual agora, já era assim. 88 não mudou? Não mudou. Foi mudado em 2016 naquela decisão. Isso. Que passou a modular, né? Perfeito. Nós tivemos uma mudança em 2011, a Lei 12.403 de 2011, ela foi modificada para dar uma melhorada na questão de prisões cautelares. E vou explicar para os senhores o que é prisão cautelar. Mudou, mas foi mais vinculada à questão da prisão preventiva e prisão em flagrante de forma muito sutil, muito sutil. Mas essa reforma, ela não veio para trazer força na celeridade processual, para dar um impulso, para as coisas andarem, né? Garantiu alguns direitos, de fato, mas esqueceram de dar um controle para dar um impulso melhor nos processos. E aí as prisões cautelares, nós estamos vinculados a 3 prisões cautelares: a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Tá, mas aí eu pergunto, esses 3 tipos de prisão, eles podem ocorrer já numa primeira instância ou antes de uma segunda instância? A prisão em flagrante e a prisão temporária, não. Elas só podem ocorrer no curso das investigações, certo? Por exemplo, a prisão em flagrante, a pessoa cometeu um crime e logo após foi encontrada ali, né, nas imediações do crime, foi preso pela autoridade policial ou por alguém do povo. Essa prisão, ela vai ser convertido numa prisão preventiva, ou então vai ser concedida a liberdade provisória para o sujeito que cometeu esse crime, a depender do caso, nas audiências de custódia. Mas nós temos as prisões temporárias. Essa só pode ser no curso da investigação. Já a prisão preventiva, não. Essa é a prisão perigosa, vamos dizer. Ela pode transcorrer no inquérito, no processo e até mesmo após a condenação. E aí entra uma situação polêmica. É nessa prisão preventiva que muitos magistrados têm utilizado dela para prender a pessoa já condenada numa segunda instância. E é legítimo isso? Entre aspas, é legítimo, vamos dizer. Temerário, eu diria. Mas se o magistrado está convencido de que realmente aquela pessoa é culpada, ela pode fazer isso? Mas veja bem, o que tem acontecido? É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Antes de uma sentença, os juízes têm motivado as suas decisões de forma muito rasa, muito superficial, em suposições sobre a personalidade, sobre a subjetividade daquele acusado. O que é totalmente contrário à nossa Constituição, aos princípios garantidores, né? A gente vem com uma Constituição apelidada de Constituição Cidadã, para proteger e designar direitos e garantias individuais, que não vêm sendo observadas com esse número aí de prisões preventivas. Doutora, nossos juízes não estariam, mesmo que contrários ao que está ali na Constituição, mas eles tentando fazer um remendo em algo falho que precisa ser modificado e que não se modifica? Mas não se pode remendar a margem da lei. Eu sei, mas eu estou dizendo, uma pessoa que está completamente tomada por um sentimento de justiça, no caso um magistrado, que vê que ali ele pode fazer justiça, mesmo que ele esteja transgredindo ou não transgredindo, mas não observando ao pé da letra o que está ali na Constituição? Então, essa é a grande discussão por parte dos advogados, por parte dos promotores de justiça. Toda prisão, fora em flagrante, ela tem que ser fundamentada. A prisão temporária e a prisão preventiva. O que é fundamentar? Justificar. Né? A prisão preventiva, por exemplo, ela tem 4 requisitos. Vou citar somente um, que é o mais utilizado pelos magistrados, e vinculando-se assim a um crime violento, vamos dizer. Um homicídio. A pessoa cometeu um homicídio, qual o sentimento que tem em relação à sociedade? Essa pessoa é perigosa. Se ela matou alguém, ela é perigosa. Então tem um requisito da prisão preventiva chamado garantia da ordem pública. O juiz, ele tem que fundamentar a sua decisão, explicando por que ele está prendendo, como base a garantia da ordem pública. Por quê? Porque ele quer proteger a sociedade, porque esse sujeito, em tese, não pode conviver com a sociedade preventivamente. Não tem condenação, vamos se dizer.
E aí cabe essa grande discussão. O que muitos magistrados têm feito é, após a sua condenação, a pessoa está respondendo, às vezes, um processo solto e o juiz prende com base nesse requisito da garantia da ordem pública, utilizando-se essa prisão em segunda instância. E aí, isso não está na nossa legislação de forma expressa. O que tinha que ter na nossa legislação de forma expressa? Após a segunda instância, se a condenação sobrevier uma pena de prisão, poderá ser cumprida de forma antecipada. Isso não está escrito na nossa legislação. Muito bem, é aí que nós vamos chegar daqui a pouco. É isso que está sendo proposto agora pelo nosso parlamento, não é? Exato. Mas vamos deixar para falar depois do intervalo. E você que está em casa agora, já está aí contagiado, tenho certeza, com essa nossa discussão aqui. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer dizer se você é favorável ou contra a prisão em segunda instância? O número do WhatsApp já está aparecendo aí, mas eu aproveito aqui para enfatizá-lo. Participe, mande aí a sua questão para a gente submeter aqui aos nossos convidados. DDD 61 3363 4729. DDD 61 3363 4729. A gente vai para o intervalo e já volta.